Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler. E eu sei que talvez o título deste vídeo tenha causado algum estranhamento, porque afinal de contas nós já estamos em setembro e eu coloquei ali no título Livros Lidos em Junho, mas é isso mesmo. Como vocês poderão ver, a partir de um certo ponto aqui deste vídeo, a gravação a respeito dos livros foi feita há bastante tempo, foi feita em julho, quando os meus cabelos eram outros e até o meu cenário era outro. Vocês perceberão a diferença aqui. No entanto, na época da gravação e da edição, eu não consegui subir esse vídeo no YouTube. Havia alguma falha, tentei consertar de algumas maneiras, não tive sucesso, mas como eu sou brasileira e não desisto nunca, eu resolvi mexer um pouco neste vídeo, fazer alguns testes e, se você está vendo este vídeo agora, é porque o que me propus fazer deu certo. E para quê, né? Em setembro falar de livros lidos em junho? Bom, por duas razões. Primeiro, porque eu não queria ter perdido o tempo que eu levei para preparar o vídeo. E também porque este é um registro que ficará aqui no canal de forma perene. Então, tanto faz se esse vídeo será visto agora, daqui a 6 meses, daqui a um ano, permanece aqui o registro de leituras feitas durante um certo período. Agora vamos voltar no tempo, vamos sair de setembro para julho e acompanhar as minhas leituras de junho. Foram vários livros, porque eu li algumas obras bem curtinhas, essas leituras de uma sentada só. E, como eu sempre começo por aqui, eu vou mostrar primeiro quais foram as nacionalidades dos autores dos livros cuja leitura eu finalizei no mês de junho. México, Brasil, França, Portugal, Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra e Japão. Eu vou falar de um livro que já estava começado e ele foi só concluído agora em junho, que é Luz em Agosto, do William Faulkner. No meu vídeo de lidos de maio, eu comentei que estava com essa leitura em andamento e mostrei lá um outro exemplar, que era um livro de biblioteca. Também é o livro que eu fotografei para a resenha lá do Instagram, mas eu amei tanto este livro que eu acabei comprando uma edição para mim também. É um livro primoroso para o qual já existe um vídeo, bem comprido por sinal, aqui no canal. Esse livro se ocupa basicamente de dois enredos, né, da história de vida de dois protagonistas, que estão no mesmo lugar, mas não necessariamente interagindo entre si. A Lena, uma moça que está gestante, é uma mãe solteira, portanto já repudiada pela própria família, que está andando, caminhando, procurando pelo pai do seu filho, que disse que ia procurar emprego num outro lugar e não voltou. E o outro personagem principal aqui é o Christmas, que chegou de repente numa cidade sem dizer muito porquê, e ali ele encontra um emprego de fachada e começa a ganhar dinheiro, na verdade vendendo álcool de forma ilegal. Este livro se passa no tempo da Lei Seca, lá nos Estados Unidos, então ali em torno dos anos 20 e 30 do século 20. Vamos lembrar também que é um contexto de profundos conflitos sociais e raciais. Para quem nunca leu Faulkner e fica um pouco intimidado com essa fama que ele tem de um autor difícil, eu acho que Luz em Agosto é uma boa forma de conhecer o autor, porque ele tem uma estrutura narrativa mais simples, mais direta do que outras obras dele que eu já li. Esta edição aqui é publicada pela Companhia das Letras, com tradução de Celso Mário Paciornik. Bom, agora eu vou comentar os livros na ordem em que eles foram concluídos. E o primeiro livro que eu terminei foi Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Ele parece meio grossinho assim, mas ele é muito fácil de ler, muito rápido, porque ele é uma peça de teatro, ó. Então a diagramação dele é boa e como são só diálogos, as páginas rendem, né? Eu li esse livro numa sentada, é muito divertido. É uma história muito gostosa, muito mais famosa pelo filme, aliás, ótimo filme. Desde o início aqui do livro nós temos João Grilo e Chicó arrumando a maior confusão na cidade entre o padre, o dono da padaria, e um fazendeiro, em razão do benzimento de um cachorro. E disse que este cachorro tinha uma herança. E em razão dessas mentiras que são contadas de forma sucessiva, a história só vai ficando cada vez mais comprometedora para todos eles. É um livro divertido, gostoso de ler, eu amei, mas, apesar de ser muito leve, ele também é bastante ácido nas críticas que ele faz, especialmente em relação a algumas instituições de poder. Imperdível. Este aqui é uma publicação da editora Nova Fronteira e eu amei, inclusive. Ele é muito bonito por dentro. Todas as páginas seguem esse mesmo padrão. Logo em seguida, outra leitura rápida, Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel.
Este aqui também foi lido rapidamente, foram 2 ou 3 dias só. E, infelizmente, este livro aqui saiu do meu hall de favoritos. Eu gosto muito de reler livros e percebi que neste ano eu venho relendo muitos livros que eram meus favoritos na adolescência ou início da vida adulta. E este aqui era, só que agora na releitura ele já não me pareceu tão interessante assim. Bom, isso não significa que o livro seja ruim, tá? Ele só deixou de ser um favorito. Esse livro tem uma estrutura muito interessante. Ele é dividido em 12 capítulos, cada um tem o nome de um mês do ano, e todos eles se iniciam através de uma receita. E é uma receita de verdade mesmo, e de umas comidas assim bastante exóticas para o nosso paladar. E essa estrutura faz total sentido, porque nós acompanhamos aqui a vida da Tina, que é uma moça com uns dotes culinários indiscutíveis e que realmente gosta daquele universo da cozinha. Entretanto, a Tina, infelizmente, é a filha caçula de uma mãe bastante tirana, que faz questão de seguir uma tradição familiar, segundo a qual a filha caçula não pode se casar, porque ela precisa se dedicar aos cuidados da mãe quando esta estiver velha. Muito bem, então esta coitada já nasceu aí resignada com esta sina, mas isso não impede, claro, que ela venha a se apaixonar. Desde o primeiro capítulo, nós sabemos que a Tina não vai se casar, está escrito lá. E mesmo assim, nós torcemos por ela, porque a Tina é um personagem adorável, ela é muito amável, ela é muito boa, genuinamente boa. E quando ela se apaixona, a mãe dela tem uma das piores atitudes possíveis. A mãe dela não mede esforços para fazer com que a Tina sofra convivendo com este amor. Esse livro tinha sido meu primeiro contato com o realismo mágico, então para quem gosta desse tipo de livro, esse aqui é um prato cheio, porque ele está presente desde o início do livro, desde o nascimento da Tina. Eu achei interessante a experiência de revisitar essa história, ainda que desta vez eu já não tenha me encantado tanto pelo enredo. Em vários momentos eu perdi a paciência ali com a leitura e com o rumo que a história toma. Mas, mesmo assim, claro, é uma boa leitura. Eu não consegui encontrar quem é o tradutor desta edição aqui, publicada pela Best Bolso. Ainda nesta onda de decepções, falo aqui de Piranesi, da Susanna Clarke. E é com uma dor no coração que eu digo que esse livro me decepcionou um bocado, porque ele é bem escrito, né? E eu valorizo boas narrativas, e a Susanna Clarke realmente escreve muito bem. Mas a contracapa promete muito mistério, uma coisa assim, que inimaginável. Só que desde o começo do livro dá pra gente sacar o que é que está acontecendo naquele lugar. Existem muitas pistas, boas pistas, mas assim, acaba com uma promessa aqui de um mistério, né? Então, eu achei muito fácil entender o que estava acontecendo e o resto do livro foi para entender como estava acontecendo e o que é que levou àquela situação. Vou falar o mínimo possível para não estragar a experiência de leitura de ninguém. Piranesi é o protagonista deste livro, um homem de 37 anos, bastante feliz com o lugar onde ele vive, e desde o início do livro ele já diz que ele tem quase certeza de que Piranesi não é realmente o seu verdadeiro nome. Bom, isso já causa aquela estranheza, né? E este homem vive sozinho num castelo de 3 pavimentos, dos quais o primeiro é banhado pelo mar. Ele mora ali sozinho. Ou melhor, ele é a única pessoa viva daquele lugar, porque ele tem também ali alguns mortos, e são ossadas mesmo, tá? Que ele, inclusive, trata de uma forma bastante religiosa. Ele entrega oferendas para estes mortos, conversa com eles, tem uma relação, assim, bem mística com essas ossadas. E a outra pessoa viva com quem ele conversa, eventualmente, é o outro. É muito patente, desde o início do livro, o desnivelamento, assim, de condições de vida entre o Piranesi e o outro. O Piranesi está sempre de trapos e o outro está sempre de terno. O Piranesi tem uma vida ali bastante rudimentar, ele vive do que ele pesca, e tem uma relação intensa com a água e com o céu e com as aves que circundam ali aquela casa, e o outro parece não pertencer àquele mundo. A premissa aqui do livro, que está na contracapa, é que em algum momento começam a surgir mensagens riscadas pela casa, sugerindo que há mais alguém ali.
quem é que estaria ali, se é que estaria ou não. Uma outra coisa que me deixou bastante irritada é o sistema de marcação de tempo do Piranesi. Esse livro é escrito em forma de diário. Só que as entradas de data aqui em cima não são 20 de abril de 2010, não. Entrada do 29º dia do 5º mês do ano em que o Albatroz veio aos salões do Sudoeste. Na hora que eu li isso a primeira vez, ok, passou. Mas aí todas as entradas eram desta forma. E aí você tá lá, entrada do 26º dia do 6º mês do ano em que o Albatroz veio aos salões do Sudoeste. Essa marcação de tempo dele foi me dando nos nervos. Essa casa onde o Piranesi mora é labiríntica. E, aliás, este livro me lembrou muito um conto do Borges, que está no livro Aleph, O Casa de Asterion, que também é um labirinto, né? Asterion é um outro nome para o Minotauro. Mas voltando aqui para o Piranesi. Esta repetição da descrição dos ambientes, daquele monte de estátuas, também foi me desgastando ao longo da leitura. Apesar dos pesares, eu amei a forma como este livro termina. Aí eu cansei de passar raiva e fui reler outra peça que eu amo, que é O Misantropo do Molière. Este aqui, apesar de curtinho assim, não é um livro que eu consiga ler rápido, porque ele é escrito em versos alexandrinos. Então, uma leitura que, pelo menos para mim, é mais lenta, mas que eu amo. O protagonista deste livro aqui, o Alceste, é um tipinho que, olhando assim de longe, pode parecer um ideal de comportamento. Ele sempre diz a verdade, doa a quem doer, e espera esse comportamento rígido da sociedade também. Observando aqui o Alceste, nós percebemos que isso revela, na verdade, não um bom caráter, mas sim uma falta de traquejo social. Ele não consegue se encaixar nas mínimas situações de convívio civilizado. Então, ele começa a arrumar umas encrencas desnecessárias por conta de opiniões que, em muitas vezes, ninguém pediu. E, doce ironia do destino, o Alceste toma do próprio veneno porque ele é apaixonado pela Célimène, que é uma jovem que faz tudo aquilo que ele condena no resto da sociedade. O amor é cego, mas o Alceste não. Ele sabe que a Célimène tem esses defeitos. Nós vamos vendo aqui no desenrolar desta peça as consequências dessas atitudes grosseiras do Alceste e também desse sentimento que ele nutre pela Célimène. É outra peça de teatro bem divertida, bem descontraída, que nos mostra a importância da prudência, da moderação, até quando nós falamos de uma atitude que parece ser louvável, que é falar a verdade. Este livro aqui foi publicado pela editora Zahar com tradução da Bárbara Eliodora, que, aliás, também assina um prefácio maravilhoso, que é uma verdadeira aula sobre a vida e a carreira do Molière. Em junho, eu também tive o privilégio de conhecer a escrita da Karen Blixen e eu me apaixonei por este livro aqui, Anedotas do Destino. Esse título talvez não faça jus à grandeza dos 5 contos aqui reunidos. Esse título, pelo menos para mim, sugere aqueles romances mais dramáticos, assim, o destino, né? A palavra destino tem uma conotação às vezes pejorativa, né? Mas, na verdade, ele se refere aqui às peças que a vida nos prega. São as peças realmente que a vida prega no destino de pessoas comuns. Nos 5 contos aqui, nós temos histórias que são recontadas por outras pessoas. Então, nós temos as histórias dentro das histórias. Esse modo de narrar aqui brinca com o próprio modo de se contar uma história. Falando assim, parece que esse livro é difícil, complexo, mas não. É uma leitura gostosa de se fazer, são histórias contadas com vagar, são 5 contos muito bem escritos. Um deles até já foi adaptado para cinema, que é A Festa de Babette. Eu nunca vi esse filme, até pretendo assistir, eventualmente, e eu quero ler outros livros da Karen Blixen. Esse livro foi publicado pela editora SESI de São Paulo, com tradução do Cássio de Arantes Leite. Junho foi realmente uma gangorra, né? Saí de um livro que eu amei para um que eu detestei. Saramago, biografia do João Marques Lopes. Gente do céu! Esse livro aqui fazia parte daquele meu projeto de ler Saramago até o seu centenário. Bom, o primeiro capítulo, muito curto por sinal, é muito bom.
Ele se ocupa aqui da infância do Saramago e do início da sua juventude. Ótimo. Só que depois ele começa a discutir a respeito da política de Portugal e se dedica bastante a falar das obras do Saramago e também do seu relacionamento com a Pilar. Qual é o problema disso? Bom, a política é algo indissociável da obra do Saramago. Só que nesse livro aqui, o autor não fala sobre as ideias do autor sobre política, comunismo, mercado. Ele se detém muito em aspectos cotidianos da política de Portugal. Não se discutem ideias políticas, se apresentam fatos políticos, que são coisas bem diferentes, né? Então, já foi meio decepcionante. A cereja do bolo, no entanto, é a quantidade desnecessária de spoilers a respeito da obra do Saramago. Eu até entenderia que ele comentasse o final de alguns livros para dizer, olha, isso teve tal repercussão, aconteceu tal coisa. Porque aí, tá, ele estaria comentando sobre aspectos biográficos do Saramago, a respeito de polêmicas que envolvem a produção da sua obra. Mas isso não acontece. Os finais são muito jogados aqui dentro. E a parte do casamento dele com a Pilar também, eu achei que ficou muito desproporcional em relação ao resto do livro, porque são páginas e páginas e páginas falando do amor e da paixão e de não sei o quê, que poderiam ter sido mais bem distribuídas com outros aspectos da vida do autor. A última reclamação deste vídeo, eu faço até sorrindo porque eu já esperava não gostar deste livro, que é o Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Eu comentei aqui numa tag de livros abandonados que este aqui era o livro mais antigo da minha estante. E ele era o único livro abandonado mesmo aqui há anos na estante. Só que toda vez que eu separava esse livro para dar, algo me segurava e falava, não, deixa aí, depois você lê. Até em decorrência do tempo que faz que esse livro tá aqui em casa, que ele constou na minha lista de 12 livros para 2022. Então, está aqui, cumprido o objetivo. É um livro muito bem escrito. O Murakami tem uma narrativa muito cativante. Esse livro imenso foi lido em poucos dias, porque ele é tremendamente fluido. São 571 páginas que passam voando. Mas por que eu não gostei? Por que ele me decepcionou? Eu não gostei do enredo, né? Aliás, dos enredos. Nós temos duas histórias aqui correndo de forma paralela, a exemplo lá do que eu disse sobre o Luz em Agosto. A primeira história é do Kafka, um adolescente criado apenas pelo pai, porque quando ele era bem pequeno, a mãe dele fugiu de casa, levando apenas a filha. Então ele não lembra da mãe, não existe qualquer registro desta mulher na casa e na vida dele. Aliás, nem nos documentos dele. Então, mais do que não lembrar da mãe, ele não sabe quem ela é. E o pai dele se recusa a falar do assunto. E ele tem um relacionamento conflituoso com esse pai, foge de casa já no comecinho do livro. E nós acompanhamos a trajetória dele ao longo desse livro, lidando com esta fuga e também com uma certa profecia bem maldosa que o pai dele tinha feito a respeito dele. O outro personagem, a outra história que corre ali, é a do Nakata, um senhor que, em decorrência de um acidente sofrido na infância, perdeu as suas capacidades intelectuais. Então ele é analfabeto, ele tem uma dificuldade muito grande de aprendizado, nunca conseguiu reaprender a ler, e em razão disso ele recebe uma certa pensão do governo, deve ser algum equivalente aqui à nossa pensão por incapacidade, né? E ele vive também de procurar gatos pela vizinhança. E ele faz isso usando uma habilidade única, que ninguém conhece, que é a de conversar com gatos. Então, em vários momentos aqui, o Nakata conversa com uns gatos, perguntando se eles viram o bichano lá que ele está procurando para entregar para a família e receber a recompensa. A gente precisa ter maturidade para entender que é possível reconhecer as virtudes de um livro e ainda assim não gostar dele, né? Então, eu reconheço que é uma obra muito original, tremendamente original, muito bem escrita, ela tem um fundo metafórico ali também. Os rumos que esse livro toma são bem diferentes, imprevisíveis mesmo. A narrativa do Murakami é impecável, como eu já disse, mas eu não gostei mesmo assim. Eu não gostei do quê?
do rumo que a história toma. Não gostei dessas conversas com o gato, eu tenho uma certa dificuldade em gostar de fábulas, até por conta desses animais falantes. Não gostei de uma insinuação de algum incidente alienígena que é contado no começo do livro. E principalmente de algumas cenas específicas que acontecem e que envolvem pedofilia e crueldade contra animais. Não posso entrar em maiores detalhes sobre o que é, senão seria spoiler, mas eu já vinha desgostosa com o livro em relação às outras coisas que eu falei, e estas cenas só pioraram uma experiência que já estava ruim. Mas ainda assim eu terminei o livro, gostei da sensação de missão cumprida, mas pelo menos por hora não pretendo reler esse livro de jeito nenhum. Esse livro aqui foi publicado pela editora Alfaguara, quando ela ainda nem era pertencente ao grupo da Companhia das Letras. Ah, esqueci de falar da tradução, né? Ele foi traduzido pela Leiko Gotoda. Bom, foram esses os livros que eu concluí. Agora eu vou mencionar rapidamente os livros que eu só comecei. Em junho eu comecei a releitura do Sagarana, do João Guimarães Rosa. Eu estava no 5º dos 9 contos quando o mês acabou. Ao longo agora de julho eu já concluí esse livro, mas em junho ele ainda estava em andamento. E um outro livro que eu comecei em junho e que eu só devo terminar lá para outubro, novembro, é a biografia do Leonardo da Vinci, escrita por Walter Isaacson. Aliás, que livro bom! Eu não me lembro exatamente em que página eu estava em junho, mas eu tô bem longe da metade ainda. E é um biógrafo muito bem-humorado. Então, para quem gosta de biografia, mas tem medo de ser um livro maçante, um livro chato, eu já indico aqui este, que é bem divertido desde o início. E a própria vida do Leonardo da Vinci também é fora de série, né? Além de ser um gênio, ele também era muito excêntrico. Estou amando. Muito bem, finalizados aí então os muitos livros de junho. E se você está comigo aqui até agora, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Caso tenha gostado desse vídeo, não esqueça de apertar aqui o curtir. Se não for um inscrito ainda no canal, te convido a se inscrever. Nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!